Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez, uma boa tarde para vocês. Hoje, terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Eu prometi, uma conclusão do vídeo da parte da manhã que eu soltei, falando sobre a canetada que Flávio Dino deu, que pode levar o Brasil para um buraco caso as empresas optem por obedecer o que ele está falando e desobedecer a lei da Magnitsky. Nada mais é desobedecer a lei, nada mais é do que ele simplesmente não... Moraes não pode ter cartão de crédito, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Os bancos peitaram e falaram, não, vou continuar te atendendo aqui normalmente. Esses bancos que têm negócio com os Estados Unidos, lembrando mais uma vez, os Estados Unidos não está vindo aqui impor nada. Simplesmente ele está falando que quem tem negócio... Joseminho, é uma empresa que não tem negócio lá nos Estados Unidos, um bancozinho pequenininho. Pode negociar, eles nem vão saber. Pode dar o cartão de crédito lá para o Moraes. O problema é que todos os bancos, todas as instituições financeiras fazem negócio através de dólar com os Estados Unidos. Não tem para onde correr. E as grandes empresas, principalmente o agro, também tem negócio com os Estados Unidos. Então, não tem para onde fugir. Está perdido, tá? Então, vamos ver. Temos dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Vamos ver o que eles vão decidir. Eu prometi e estou aqui de volta. O vídeo é do deputado Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal. Vamos ver, 6 minutos. Bom, o vídeo dele tem 6 minutos e 10 segundos, mas ele fala na condição rápida. Eu vou deixar na condição normal, vai dar um pouquinho mais, mas é um vídeo interessante. Eu já peço que você compartilhe. As pessoas precisam saber, precisam entender, independentemente da sua opção política, o que vai acontecer, o que pode acontecer com o Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, se o Brasil, ou se ninguém fizer nada, se o Brasil realmente, as empresas acatarem o que ele está falando aqui. Eu acredito que não. Mas vamos lá, a gente precisa ficar sabendo o que pode acontecer com o Brasil, tá? O que é muito provável também de acontecer. Agora, vou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos autoridade americana sobre o nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato, o risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias. A Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros. Google bloqueia sistemas. Agora vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque
porque não há como importar válvulas, transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% de uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam. Os postos de combustíveis ficariam sem gasolina. Caminhões param de rodar. A distribuição de alimentos colapsa. Usinas termoelétricas ficariam sem gás. E isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX. Economia baseada em carvão e lenha, desenvolvimento de décadas perdido em meses. O quarto impacto é que o Brasil vira um país isolado tecnologicamente. Sem Google, sem Microsoft, sem Amazon, sem Apple, as universidades perdem acesso a jornais científicos, os pesquisadores ficam isolados da comunidade internacional. A medicina perde acesso a bases de dados médicas globais. Empresas perdem acesso a softwares internacionais e bancos ficam sem sistema de segurança atualizados. Fintechs param de funcionar e estudantes não conseguem usar plataformas educacionais internacionais. O Brasil vira um país academicamente isolado, como a Coreia do Norte é, por exemplo. E, obviamente, um outro impacto é o êxodo massivo da classe média alta. Qualquer brasileiro que tenha condições financeiras tentará sair do país. Médicos, engenheiros, cientistas, empresários, todos tentando emigrar antes que seja tarde demais. É como se o cérebro do país fosse sugado para fora. Universidades ficam sem professores qualificados, hospitais sem médicos especialistas, empresas sem executivos competentes para liderá-las. Em 2 anos, o Brasil perderia 30% de sua população mais qualificada. É um genocídio intelectual. O sexto impacto seria a destruição do sistema previdenciário. Imagina fundos de pensão brasileiros que têm 50% de investimentos em títulos estrangeiros. Com essas aplicações congeladas, aposentadorias poderiam parar de ser pagas. É como se roubassem décadas de contribuições previdenciárias e idosos ficam totalmente desamparados, com famílias inteiras entrando em completo desespero. E aqui está o dilema moral que vai definir o futuro do Brasil. De um lado, proteger a independência de um ministro do STF. Do outro, proteger 220 milhões de brasileiros de uma catástrofe humanitária. De um lado, manter o orgulho nacional e do outro, evitar que milhares morram por falta de medicamentos importados, por exemplo. De um lado, resistir ao imperialismo americano e do outro, permitir que o Brasil continue negociando com todo o restante do mundo. A realidade é que a soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar e o Brasil é brutalmente dependente do sistema internacional. Não temos medicamentos próprios, não temos fertilizantes próprios, não temos tecnologia própria, não temos sistema financeiro independente. Somos um país com pretensões de potência, mas com a vulnerabilidade de um país subdesenvolvido. E essa contradição seria exposta de uma forma brutal. A realidade é brutal, mas precisa ser dito. O Brasil não tem condições de desafiar o sistema financeiro americano. A Lei Magnitsky não é apenas uma ferramenta jurídica, é uma arma geopolítica que pode destruir economias inteiras, como já fez antes. E o Brasil está totalmente vulnerável a ela. A verdadeira lição aqui não é sobre Alexandre de Moraes ou STF, é sobre poder real no mundo moderno. Poder real não está em constituições ou soberania formal, está no controle de sistema financeiro global. E esse controle está lá em Washington. O que vai acontecer nos próximos meses determinará não só o futuro de Alexandre de Moraes, mas o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa é certa, a hora da inocência acabou. Autoridades brasileiras agora sabem que estão sujeitas ao escrutínio americano. E saiba, isso muda todo o jogo. Se você quer entender como essas pressões geopolíticas afetam sua vida, se inscreva no canal. Na próxima semana vou explicar como os outros países criaram sistemas financeiros alternativos e por que eles fracassaram. E deixa nos comentários, você acha que o Brasil deveria resistir ou ceder às pressões dos americanos? O debate está aberto, mas as consequências, elas são reais. No final das contas, estamos assistindo o maior teste de soberania nacional
nacional da história brasileira recente. E a conta desse teste pode ser paga por cada um de nós. Porque quando impérios financeiros entram em guerra, quem paga o preço acabam sendo os cidadãos comuns. Meu amigo. No final ele pede para se inscrever no canal, né? Busca lá o canal dele, né? No YouTube, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Gente, a coisa é séria. É muito séria. Muito, muito séria. Eu vou terminar esse vídeo aqui dizendo para vocês o seguinte. Eu não tenho bola de cristal para dizer o que vai acontecer. Será que nós vamos passar por isso? Será que Deus vai permitir que o Brasil realmente tome esse sacode para ver se acorda para a vida? Um país que tem muita gente aí, né? A maioria são cristãos, mas nem todos buscam a Deus, nem todos estão voltados para as coisas de Deus. É um país ainda que tem o carnaval, e no carnaval todo ano eles brincam, clamam a espíritos pagãos, né? A coisas que estão fora do contexto de Deus, dos mandamentos de Deus. Ainda por cima brincam fazem chacota com Jesus, fazem chacota com a Bíblia. E esse é o nosso país. A gente vê aí todo dia, né? Violência comendo solta, autoridades enfiadas até o pescoço em corrupção. E será que muitas das vezes a gente fala muito de autoridade e de política, mas o povo tem culpa disso? Porque eu sempre disse, né, e vou dizer aqui, Deus não desce aqui para votar não, gente. Quem vota somos nós. Quando eu vou na casa de um parente e eu vejo ele vendo Globo e eu falo com ele, e ele faz vista grossa para o que eu falo, prefere dar ouvido a Globo do que o que eu falo, e ele ainda diz para mim que votou no Lula, preciso ir muito longe para a gente entender. Quantos de vocês aí tem amigo, vizinho ou parente que votou no Lula? Normalmente essa turma fala assim, eu não gosto de falar de política não, para você não saber que ele votou no Lula, são canalhas, são covardes. Eu não gosto nem de falar de política não, hoje em dia com tudo isso que está acontecendo, eu duvido se um cristão, um homem de bem, quando você fala assim, eu sou de direita, se ele não vai chegar, também sou. Se ele disser para você que não gosta de falar de política, tem 99% de chance de dizer que esse cara é esquerda. Agora nós chegamos numa situação que já não adianta mais você sair, eu votei e não votei. Mas independente, eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, independente do que vai acontecer, se Deus vai permitir que o Brasil mergulhe nessa lama, olha, e vai ser dolorosa por anos. Se o Brasil mergulhar, não sai de uma hora para outra não, gente. Não sai não. Aí eu vou dizer para vocês, nós não sabemos se realmente isso aqui acontecer, eu não sei nem se vai ter mais eleições reais em 2026. Já começa por aí para você entender. A coisa tá séria. Ora, uma Câmara e um Senado que não se decide. O que os caras lá falam, fazem, eles aceitam. Os deputados, tudo amarrado. Tenta fazer alguma coisa, os caras já ameaçam. O que a gente pode esperar de um país desse? Forças Armadas, nem se for pra rua, tá arriscado. Se for pra rua fazer baderna, tá arriscado de jogar em cima. Mas mesmo assim, a gente não pode parar de lutar. Quando eu disse no outro vídeo, nesse aqui, que a gente precisa ir pra rua, aí é só os corajosos. Não adianta, não é pra fazer baderna, mas precisa. Se botar na cabeça, mas se eu for o exército, não tem que pensar negativamente de forma nenhuma. Porque, glória a Deus por isso, a gente ainda tem hoje, até 2028, né, a gente tem Donald Trump, os Estados Unidos que está vendo tudo, aliás, o mundo inteiro está vendo tudo, pelo menos eles lá fora vão estar ao nosso favor. E eu acredito que eles não são loucos de colocar um exército na rua para massacrar o povo. O Brasil, eu acredito, né, que não. Mas na Venezuela aconteceu, mas em culpa. Não, mas hoje nós ainda temos uma Constituição que nos dá direito a isso. Apesar de tudo isso aqui, deles estarem desobedecendo, nesse quesito do povo para a rua, não. Mas vamos ver. Agora, só para finalizar, independente disso tudo aqui, se vai acontecer, se não vai acontecer, a gente tem que pedir a Deus, orar a Deus, porque a coisa é tão lastimável, tão danosa, que a gente tem que orar a Deus para que isso não aconteça. Mas independente se vai acontecer, se não vai acontecer, que abra a mente dessas pessoas para eles saberem como que essa turma, eles estão se lixando para o país. Comunista,
Comunista é um câncer. O comunismo é um câncer. Coloque isso na sua cabeça. Porque ano que vem, se tudo der certo, se Deus não permitir que esse mal aflore sobre nós, e ano que vem tiver uma eleição, que você tome vergonha na cara, que você aprenda de uma vez por todas, que essa turma não gosta de você, não gosta da nação brasileira. Essa turma é uma turma do mal, são filhos das trevas. Tá aqui, são eles por eles, sempre eles, não obedecem, gostam de dar ordem. Gosto, não, a lei tem que se cumprir, mas quando vem uma lei para eles, vê se eles aceitam. Mas falam em democracia, falam em respeitar a lei, não, porque a lei tem que ser respeitada, porque E aqui, por que você não obedece? Pois é. Vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, gostando do canal, querendo contribuir. Nós temos aqui, ó, o Pix através desse QR Code. Para você que não gosta de usar o QR Code, não tem problema nenhum. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário o Pix, tá? A chave Pix para você estar contribuindo do jeito que você quer, tá bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Bom dia, pessoal. O pessoal tá vendo isso aqui? Aqui é onde nós pensávamos em criar cabra, criar carneiro, criar uma vaquinha. Meus filhos fizeram esse barraco com tanta dificuldade, pedindo madeira aos outros, empresários, tudo, até que nós fizemos. Aí agora, o mesmo governo do PT, que eu me sacrifiquei, que eu trabalhei tantos anos para levar esse Lula ao poder, e o PT ao poder. Quando eu entrei no PT, só tinha o Lula de deputado federal. O PT cresceu, chegou a ter 93 deputados federal, diversos senador. Lula, o PT teve o governo 5 vezes, né, tá 5 mandatos, mas agora está acabando com o trabalhador, destruindo o povo que botaram ele no poder. Mas que PT é esse? Eu acho que não é mais o PT de antigamente, não. Eu tenho 30 anos que faço política partidária por esse partido. Nunca fui homenageado por nada. Acho que nem conhece meu nome, só com exceção. Beto, claro, conhece meu nome. Mas quando soube da nossa causa, não pôde mais fazer mais nada com nós. Estamos aqui, ó. Tá ruim. Todos os nossos sonhos, olha, todos os nossos sonhos tá pegando fogo. Todos os nossos sonhos pegando fogo. Não é só meu, não. 70 famílias. 75 só da comunidade aqui, 75 famílias. E o Banana que está na lista. E outras colônias mais. Pará então, o Pará inteiro. Que governo é esse? Como é que quer fazer a COP mundial aqui no Pará, tal? Estão acabando com os pobres para defender a mata? Tá difícil. Não estão mais entendendo que fazer isso. Se todo bem situado.